A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria podermos estar na presença do Senhor, desfrutarmos das suas palavras, porque as suas palavras são que trazem vida. Na verdade, o Senhor, Ele é a própria vida. Ele é a vida. Ele é eterno. E Ele é a resposta para todos os nossos problemas, nossos anseios, as dificuldades que nós temos. Eu quero dizer para você no dia de hoje que não importa a dificuldade que você esteja passando, não importam as lutas, as adversidades, as dificuldades. O segredo está no Senhor. Sabe, irmãos, eu vejo muitos cristãos às vezes se queixando, digo, pastor, eu tenho orado, mas nada está adiantando. E aí o Senhor me ensinou algum tempo atrás como orar de maneira correta e ter as nossas respostas de oração atendidas. E o segredo está na palavra do Senhor. O segredo está em orar a palavra de Deus. Você sabe, meus queridos, minhas queridas, Deus me ensinou a orar há muito tempo e orar a palavra dele. E sabe que em Números, no capítulo 23, 19, verso 19, diz assim: Deus não é um ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Então, irmãos, a chave para o sucesso na oração, para ter as respostas de oração atendidas, é sem dúvida nenhuma, orar a palavra de Deus. Sabe quando você substitui as palavras do Senhor pelas tuas? Eu orei há muito tempo a Deus e disse, Senhor, eu quero quando eu abrir a minha boca, que do meu interior flua a tua palavra. Que na minha mente, na minha alma, eu não raciocine mais com a minha cabeça, mas raciocine com a tua palavra. Essa oração, e Deus tem me trazido isso ao meu coração. Muitas vezes nós somos afrontados no dia a dia, desafiados, ofendidos. Muitas vezes falam coisas que nós não fizemos ou nos acusam de falsos testemunhos. Sabe, você já passou por isso? Por afrontas no teu dia a dia, por desafios. Você chegou a algum momento na tua vida que você achou e pensou que nada mais poderia ser feito. Quando você viu que nada mais podia ser respondido, você chegou numa encruzilhada e não tinha mais a quem recorrer? Eu quero dizer a você que o segredo da vitória está na oração, mas na oração correta. Eu vou pedir para você, eu vou procurar aqui, irmãos, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, que diz assim, encontrei: Esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Irmãos, se esse povo que se chama pelo meu nome, o Senhor está falando aqui, o segredo está em Jesus, na oração, em Jesus Cristo, invocando o nome que está sobre todo nome, e se humilhar. Sabe, irmãos, se humilhar na presença do Senhor não é muitas vezes a oração que eu tenho escutado às vezes na igreja, os homens dizer, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, Senhor, eu sou um pobre bicho, um comedor de feijão com arroz, eu sou isso, eu sou aquilo, se depreciando. E vocês sabem, irmãos, que isso não é se humilhar na presença. Pois a palavra de Deus diz que nós somos a coroa de toda a criação de Deus. Ele ama você, Ele nos ama. Ele tem um amor incondicional por nós. Ele tem um amor por você, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos teus pais. O Senhor, Ele tem um amor muito grande. Então, mas a oração, se humilhar na presença de Deus é você se reconhecer.
totalmente dependente dele, totalmente dependente do Senhor. Colocar na presença dele, Senhor, eu senti, eu não posso. Sabe aquela oração de Josué, Senhor, se os teus servos forem humilhados na tua presença, o que será do teu nome, do teu poderoso nome? O que será, Senhor, das tuas promessas? Essa é a oração que o Senhor ouve. Quando você coloca o teu coração, você se coloca na presença dele e mostra e lembra ele das promessas que ele fez aqui. Pois ele não quebra promessas, irmãos. Ele fez promessas para Abraão ainda na velhice, quando todo o resto do mundo dizia que ele estava louco, que ele queria ser pai aos 100 anos. E ele foi pai aos 100 anos. Quando ele prometeu para Isaac que ele também seria pai e as promessas do seu pai se cumpririam na sua vida, ele se achou também casado com uma mulher estéril. Também foi pai. Jacó também foi respondido. Se achou também em situação, humanamente olhando, irreversível. Mas o Senhor conseguiu remover tudo. O profeta Elias se viu lutando contra 800 profetas de Baal e Astarote. Imagine um homem sozinho, um profeta. Se levantou contra 800. Mas ele sabia que tinha promessas na vida dele. E ele era dependente inteiramente do Senhor. E fogo do céu desceu. E sabe, irmãos, o que eu acho mais lindo naquele episódio é que 3 anos ficaram sem chover, a água era escassa. E ele pede, então, para que trouxessem água, para que ele molhasse. Ele fez aquele altar e colocou lenha sobre o altar, e colocou o holocausto, colocou o animal lá para sacrificar. Mas o sacrifício não era o animal, porque 3 anos sem chover, não tinha água naquela terra. Ele pediu que trouxessem água. E ele molhou e encharcou aquele lugar. Muitos acharam, ao olhar para aquele altar, acharam que o boi que estava lá, o animal que estava lá era o sacrifício, mas não era. O sacrifício era a água, porque era o que menos tinha lá. Naquele momento, naquele tempo, não se tinha água, pois não chovia. Pela própria palavra do profeta. E hoje eu digo a você e pergunto a você, o que menos você tem hoje, o que nós menos encontramos hoje nessa terra? E eu vou dizer para você que o que nós menos encontramos nessa terra nos dias de hoje é amor. Então o amor, quando Deus fala aqui, buscai a minha face e buscai de todo o vosso coração, Ele está dizendo, busque com teu amor. Sabe, irmãos, que eu me emociono quando eu estou na presença do Senhor. Eu posso sentir a presença dele muito forte nessa manhã. Eu sinto a presença do Senhor de maneira poderosa aqui. Eu digo a você, irmãos, meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. E eu estou procurando uma palavra que está em Mateus 22. Mateus 22, no verso 37. 22. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Diz assim o Senhor Jesus. Eu vou ler um pouco mais para cima, quando o apóstolo questiona ele, diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde a ele dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Então, irmãos, ame o teu Deus, ame nosso Deus com o teu coração. Clame a Ele com o coração, com o teu amor, e Ele responderá. Mas não esqueça de lembrá-lo através da sua palavra. Através da sua palavra, lembrá-lo das promessas que Ele tem. Sabe, irmãos, uma oração sábia é aquela que ora segundo a vontade do Senhor. Ore segundo a vontade dEle. Sabe, aqui no Salmo 91, irmãos, eu abri aqui, que diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Olha só a palavra maravilhosa que está aqui. Deus, diz aqui, Deus livrará você do perigo escondido, e você substitui a palavra, diz, Senhor, Deus livrará a mim do perigo escondido e das doenças mortais. Senhor, me cubra com suas asas, e debaixo delas eu estarei seguro. A fidelidade de Deus me protegerá como um escudo. Eu não terei medo do perigo da noite e nem me assustarei durante o dia, nem da seta que se lança. Não terei medo da peste que se espalha na escuridão. Entenda, irmão? Isso é orar a palavra. É nós orarmos e nos colocarmos dentro do texto da palavra. Se coloque dentro da palavra do Senhor, pois essas promessas são para você, para mim. Nós somos filhos, somos herdeiros. E Ele é Pai. Ele é um Pai muito amoroso. Ele se regozija, Ele se alegra em poder abençoar seus filhos. Mas muitas vezes, como diz lá no livro de Tiago, no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Tiago, diz que nós oramos de maneira errada. Aleluia, a presença do Senhor está forte. Aleluia, Senhor Jesus. Tiago diz que nós oramos de maneira errada, muitas vezes orando de maneira egoísta, só para nos regozijarmos ou nos alegrarmos segundo só o nosso coração. Sabe, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele responde a minha oração, a tua oração. Mas sempre que oramos segundo a vontade dEle. Porque Ele sabe o que é importante para nós. Sabe, irmãos? Eu estava meditando ontem na palavra e orando junto com os irmãos na igreja. E o Senhor nos mostrou algo muito interessante. Sabe, irmãos, quando o povo hebreu, ele atravessou junto com Moisés e Deus abriu o Mar Vermelho e levou eles para o deserto, aquele povo não tinha nada. Aquele povo não tinha comida, aquele povo não tinha água, as roupas que eles possuíram eram só as roupas do corpo, porque eles vinham de uma escravidão. E Deus mostrou aquele povo, ele não possuía absolutamente nada. E Deus mostrou assim para mim, Senhor, como pode, eu perguntei, me questionei, como pode esse povo amar e orar e buscar a Ti? O Senhor fez tantas maravilhas naquele tempo. Mas Ele mostrou que a adoração naquela época era diferente da adoração dos dias de hoje. A oração naquela época e a adoração eram de todo o coração, porque eles não tinham nada. Eles não tinham absolutamente nada. Eles não tinham a que recorrer. Eles estavam no deserto. Nem comida, nem água. Eles dependiam inteiramente do Senhor. Hoje nós vivemos num mundo, irmãos e irmãs, que nós estamos distraídos com um monte de quinquilharias, com brinquedinhos, com internet, com muitas coisas nós nos distraímos. E isso tem roubado-nos do Senhor. E eles eram, a gente olhava para eles, a gente olha às vezes filmes daquela época, encenações, eles estavam no deserto, só tinha areia, o solo rachado. Às vezes um pano, um pelego de animal, um couro de animal para se ajoelhar e nada mais. Mas a gente pensa, eles eram tão pobres. E eu digo para você que não. Deus me mostrou que eles não eram pobres, eles eram ricos. Muito ricos. Porque eles tinham Deus e o amor de Deus. Os seus corações eram um povo escolhido porque as amavam. Eles buscavam, eles clamavam. Com uma sede, com uma fome pelo Senhor. Eles eram dependentes. Extremamente dependentes do Senhor. Eles não dependiam de dinheiro, de profissões, de concursos. Eles não dependiam de salários. Não dependiam de favor de homens, porque eles não tinham nada, ninguém tinha nada onde recorrer, e eles tinham tudo. Deus cuidou daquele povo 40 anos no deserto,
Muitos pregam que 40 anos no deserto foi um castigo para o povo. E eu digo para vocês que esses 40 anos no deserto foram uma intimidade tão grande com Deus. Eu tenho certeza que Deus se alegrava tanto daquele povo, se amava tanto, porque as orações deles eram puras de coração. Eles desejavam tanto aquilo, eles pagaram um preço, eles estavam na presença do Senhor. Maná vinha do céu. Sabe, irmão? Maná vinha do céu, comida do céu. Maná significa o alimento dos valentes, dos fortes, dos anjos, comida dos anjos. E hoje, irmãos, nós muitas vezes temos abundância de alimento, temos carros, motos, aviões para nos deslocar. Quando temos vontade de comer algo, nós trabalhamos e o alimento vem na nossa mesa com facilidade. O povo chega hoje sem amor no coração. E eu digo, irmãos, o sacrifício do teu altar deve ser o teu coração. Esse é o segredo da oração ser respondida. Orar a palavra de Deus com o teu coração rendido completamente a Ele. Não importam as dificuldades, não importam as aflições, não importam as adversidades e nada daquilo, irmãos, nada daquilo que parece ser difícil. Com Deus não é. Porque para quem criou os céus, para quem criou o universo, a complexidade da vida, o do mais pequeno e mais ínfimo átomo da matéria, Ele criou, e toda a complexidade de tudo que nós vemos, foi Ele que criou. Ele não pode curar, não pode restaurar, não pode curar as tuas finanças, não pode sarar o câncer, não pode sarar uma demência, não pode restaurar o homem do pó. Eu digo para você que Ele faz, Ele pode. Tudo que para você parece difícil, para Ele é possível e facílimo de fazer. Mas o segredo está em orar a palavra dEle, segundo a vontade dEle, não segundo as nossas vontades. Então eu encerro esse vídeo aqui dizendo para você que o segredo está na oração. O segredo está na oração segundo a vontade do Senhor, com o teu coração completamente rendido a Ele. Que Deus abençoe você. E eu oro, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu imponho as minhas mãos pela fé sobre a vida de cada homem, cada mulher, criança, aqueles que estiverem acessando esse vídeo, não importa o horário da noite, da manhã ou da tarde, atenda as suas orações. Ensino-nos também a orar segundo aquilo que o Senhor me ensinou, meu Pai. E eu os abençoo na autoridade do nome do Senhor Jesus, pois sobre mim o Senhor colocou autoridade sacerdotal, e sobre essa autoridade eu os abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida e os teus negócios de maneira sobrenatural. E que essa semana seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de conquistas e realizações no Senhor. Mas busque Ele com desejo, deseje Ele de todo o teu coração. E Ele ouvirá e atenderá as tuas orações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.